Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia, Parauapebas, terra maravilhosa e abençoada. Estamos começando nossa sexta-feira com cara de feriado, com o Jogo do Brasil. Já vamos a rumo a quartas de final. Bom dia pra você que tá começando a tomar o seu café da manhã com a gente. Bom dia, Demerval. Bom dia, Sam. Prazer enorme, né? Estarmos aqui num dia que pode ser de muitas, mas de muitas alegrias, com a vitória do Brasil para todos nós. Sam, a gente já vai começar o programa de hoje com uma imagem de ontem, né? Porque foi muito bacana. Sim, as pessoas se encontrando, confraternização, toda uma harmonia, sonho realizado da casa própria. São imagens, logicamente, aí do Alto Bonito. Olha só que imagem bacana, hein? Isso mesmo, a fase 2 que foi entregue ontem para mais de 1.000 famílias que foram contemplados aí, os novos beneficiários, novos moradores. Bom dia para vocês aí que já estão chegando no Alto Bonito, nossa audiência aí também maravilhosa para todos que moram aí nesse residencial que dá jus ao nome dele. Daqui a pouquinho tem matéria a respeito do assunto. Hoje é dia da criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tão importante esse órgão para os levantamentos, as estatísticas, as pesquisas, campo, cidade, se modernizando cada vez mais, né, para poder oferir esses números de maneira quase que, apesar de ser estatística, mas de maneira quase específica, né? Sim. E é muito legal. Não custa nada a gente lembrar o quanto esse órgão realmente é importante para o Brasil, para a gente ter conhecimento de quem somos, os quantos somos e o que precisamos. Isso mesmo. Antes da gente começar, eu queria pedir um apelo para toda a população aí sobre a situação das queimadas em Parauapebas. Aumentaram os casos de pessoas com problemas respiratórios por causa das queimadas que estão atingindo já a zona urbana muito mais do que a zona rural da cidade. Uma delas é você, né, Santa? Tá aí isso mesmo. Com a voz afônica, né? Porque acaba sendo afetada a sua região ali, então nem se fala, né? Sim, eu moro na região das Chácaras e os morros lá perto, infelizmente, estão sendo queimados, né? Essa situação que é um crime ambiental, né? E Exatamente. Prejudica muito a população. Imagina, a gente que é adulto já fica assim, as crianças e os idosos também acabam penando. Vamos lá? Vamos para os nossos destaques do que a gente vai trazendo na tela desta sexta-feira para você. Olha, o ministro Helder Barbalho se pronunciou em relação à renovação da concessão da ferrovia de Carajás. Vamos falar desse assunto aqui hoje com você. E a gente vai trazer também a segunda fase do Alto Bonito, foi entregue ontem, com muita emoção entre os beneficiários. Foi uma festa, hein? Isso mesmo, direto do Maranhão, vamos falar da Polícia Militar que apreendeu mais de 150 armas de fogo em Imperatriz e região. E a gente vai trazer uma matéria muito bacana, porque esses caras, homens e mulheres, principalmente casais, eles fazem algo maravilhoso em Parauapebas e agora eles vão fazer a primeira viagem internacional. Nós vamos estar falando desses motoqueiros fantásticos, incríveis, aventureiros e que acabam, de certa forma, em Parauapebas principalmente,
fazendo um trabalho de assistência social, de ação social muito bacana e merecem destaque aqui no nosso programa. Isso mesmo. Também vamos falar sobre os colecionadores de figurinhas da Copa. E não estamos falando só de criança, não. Os adultos são quem mais aderem a essa onda do álbum da Copa do Mundo. Neste final de semana, data que se comemora a fundação, a criação do cooperativismo no mundo, e a gente vai trazer uma crônica a respeito desse assunto que é muito interessante. A questão do cooperativismo, sua filosofia, as razões de existir e o quanto a gente pode aprender com tudo isso. Essas e outras notícias você vai conferir com a gente a partir de agora aqui na sua revista eletrônica, o seu Café com Notícias. Seja bem-vindo! Na nossa crônica de hoje, vamos falar de cooperativismo, mas também de cooperação, que são duas coisas diferentes e que deveriam fazer parte, inclusive, da filosofia de vida de qualquer ser humano. Mas é com a natureza, com os bichos, com o sistema solar, com o universo que a gente aprende que quem coopera, supera. O cooperativismo é bastante difundido hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Ele surge ainda no século XVIII, baseado na necessidade de organização de quem produzia gêneros de necessidades básicas ou prestava serviços e precisavam de um mínimo de orientação para lidar com o mercado e o público consumidor. Princípios filosóficos nortearam os primeiros anos da ideia nascente. As mudanças e novas formas de cooperativismo forçaram revisões no século posterior, como ocorreu em 1937, 1966 e depois em 1995. Existem hoje quase ou mais de uma dezena de tipos de cooperativas, atendendo segmentos e setores da sociedade, desde a agropecuária, passando pelo consumo e crédito, até cooperativas de mineração, habitação e produção. O próprio universo e a natureza são resultado da cooperação no intrincado e integrado sistema de criação, difusão e doação de seus préstimos às suas demandas. Cada partícula depende uma da outra para garantir a sua própria existência. A semente depende do pássaro para se espalhar pela terra, o pássaro depende da semente para poder viver. É um imenso emaranhado de cooperação, serviço voluntário, dedicação e retorno natural no contexto da vida em sua plenitude. O cooperativismo é plural do ponto de vista das necessidades específicas de poder suprir demandas singulares. E assim também é com o ser humano. Foi ele, o ser humano, quem descobriu a vantagem da ajuda mútua, surgindo daí experiências riquíssimas de cooperação em todas as civilizações. O próprio cooperativismo nasce da cooperação entre os idealistas Robert Owen, Louis Blanc e Charles Fourier, entre outros tantos. Foram 28 os tecelões de Manchester, na Inglaterra, em 1844, que criaram a primeira sociedade organizada que viria a forjar o cooperativismo no mundo, principalmente como o conhecemos, com seus princípios básicos e filosóficos. Portanto, o cooperativismo é algo que transcende a questão da ajuda mútua, é baseado na adesão livre e democrática, focado na ajuda mútua e na autogestão. O cooperativismo deveria ser ensinado em casa, nas escolas, nas empresas e nos meios de comunicação. Talvez venha daí a solução e a cura para todo este individualismo doentio que está acabando com o que chamamos de sociedade. Agora para a nossa enquete de hoje. Desde ontem a gente colocou de uma maneira diferente a nossa enquete aqui na tela, para poder acompanhar e também dar mais tempo para a galera votar sobre os jogos decisivos de hoje, né? Na Copa do Mundo. Quem fica nesta rodada que começa hoje? O que você acha aí? Uruguai, França, Brasil, Bélgica, Suécia, Inglaterra ou Rússia e Croácia? Qual deles que fica? São 4 apenas, né, que vão ficar aí para poder passar para as quartas, semis, daqui uma semana, né, mais ou menos? Exatamente. Já vamos estar preparados para poder curtir a final da Copa do Mundo, que o Brasil esteja junto até lá. Esse final de semana, né, que começa já hoje, sexta-feira, o final de semana, é feriadão aí para muita gente, enfim, né, já temos Brasil daqui a pouco, hein, a gente vai acompanhar. Então, eu fiz uma experiência e coloquei essa enquete no meu Instagram pessoal, né?
E é impressionante, tá chovendo de comentário, tá também no Instagram do programa na tela, mas lá no meu eu acompanho assim diretamente, está muito bacana, as pessoas participam mesmo, é muito legal. E para você que quer também participar, dá o seu pitaco, o resultado é só no final do programa, a gente não vai ter as parciais, você pode mandar aí pra gente no nosso WhatsApp, na tela. (99184-2017) 99184-2017, nosso WhatsApp para você participar. Interaja com a gente, mande pra gente aqui nos estúdios a sua opinião, seu pitaco, seu palpitaço, e no final do programa tem o resultado. Vamos agora chamar a galera que está apoiando a gente, junto com a gente, fazendo na tela acontecer para você aí de casa. A Paulistinha Tintas, a fábrica de cores. Oficina Tira Risco, tira o risco e não a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. Plangecom, manutenção e serviços. E Serra Impressão Digital. E hoje, hein, com toda essa movimentação, Costelão de la Paulon, daqui a pouquinho... Vai estar bem movimentado. Ainda outra vez eu fui lá acompanhar com eles e a galera lá tem uma força muito grande. Olha só, vamos para o intervalinho e daqui a pouco vamos mostrar a emoção ontem da entrega para mais de 1.000 famílias da segunda fase do Alto Bonito. E daqui a pouquinho você vai acompanhar também aqui no programa na tela o posicionamento do ex-ministro Helder Barbalho a respeito da renovação de contrato de concessão para a Vale da Ferrovia Norte-Sul e o que isso tem gerado de polêmica com a possibilidade de toda a verba envolvida ser carreada para outros estados, enquanto o Pará poderia ficar, por exemplo, sem a extensão da Ferrovia Norte-Sul. Aguarde um instantinho só. E a força dela, tudo passa aqui.